Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tauá. E hoje meditaremos no texto de Eclesiastes, capítulo 3, versos 18 e 19, para respondermos a uma dúvida. Os homens e os animais, eles são iguais? O texto nos diz assim: Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Certa vez, entrei em debate com um rapaz de um certo grupo religioso que costumam visitar as casas frequentemente em duplas, com a finalidade de evangelizar. Entramos em debate porque nossas convicções bíblicas eram muito diferentes. Eles afirmaram muitas coisas que considerei incompatíveis com a fé que abraço. Naquele debate foi citado o texto de nossa reflexão de hoje, e foi-me dito que o homem não vai desfrutar de uma vida eterna no paraíso de Deus. Quando aprofundamos o debate, ele me disse que o homem é como um animal. Seu destino é a morte, assim como afirmava a Bíblia. Depois de um tempo de debate, onde discordamos em muitos pontos, praticamente todos, terminamos a conversa de forma amigável. O certo é que há muitos textos que falam de uma realidade futura com Deus para aqueles que confessam Jesus como Senhor. Então, partindo daquele debate, eu quero pensar com você sobre esse texto, sobre o tema que propus agora há pouco. Os homens e os animais são iguais? Então, após essa introdução, vamos à análise que nos ajudará a chegar ao entendimento do texto. Desejamos responder a 3 perguntas. Primeira, como as pessoas interpretam ou podem interpretar esse texto? Segunda, o que o contexto nos diz sobre essa passagem? Terceira, qual o real sentido do texto? Como as pessoas interpretam esse texto ou podem interpretar esse texto? Olhando desapercebidamente, pode-se chegar àquela conclusão dos meus visitantes. Mas é preciso olhar muito distraidamente para chegar àquela conclusão. Imaginar o ser humano como um animal, sem fazer distinção entre ambos, é no mínimo grotesco e completamente irracional. Há diversas categorias que separam o ser humano, o homem e a mulher, dos animais irracionais. A própria definição os separa, ou seja, a racionalidade. Esses enganos acontecem porque algumas pessoas costumam separar textos bíblicos de seu contexto. E essa é a nossa segunda pergunta. O que nos diz o contexto sobre esta passagem? Quero trazer aqui 2 definições. A do livro de Eclesiastes e a do texto em questão. O livro traz no seu estilo de escrita um alerta de alguém que foi muito abençoado, mas que não deu a devida glória a Deus por essas bênçãos. Alguém que tinha muito e era esbanjador, pródigo, gastador. Alguém que se deixou levar pelos prazeres além do que devia. Ao agir assim, percebeu que essas coisas não trazem contentamento ao coração. Produzem alegria momentânea, mas não contentamento. O livro é um alerta a todos que seguem pelo caminho do prazer pelo prazer. Tudo é vaidade, ou tudo é vida fútil. Olhando para esse texto, parece que temos diante de nós uma declaração de um pessimista, de alguém que olha a vida negativamente. Um olhar despercebido nos levará ao erro de imaginar que nossa vida é semelhante à de animais e que tudo se encerra na morte física. Logo, alguns seriam motivados a viver a vida de forma licenciosa, ou seja, abusando de sua liberdade.
Então isso nos leva à nossa terceira pergunta: qual o real sentido do texto? Uma regra básica de interpretação da Escritura é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso nos diz que devemos olhar para a Escritura no aspecto principal do texto que estamos analisando. O ponto principal destes versos é a igualdade na morte. Tanto homens como animais irão morrer, voltarão ao pó. Daí alguns erroneamente imaginam que tudo se acaba com a morte física, que não há nada além desta vida. E isso, queridos, é um erro terrível. A realidade após a morte é um dos temas principais da Bíblia. A morte é a única certeza que todos os seres humanos têm. Nos igualamos neste fator limitador. Contudo, a Bíblia fala muito da realidade após a morte. Ela fala de uma vida eterna. Um cristão que estuda a Bíblia não pode aceitar a ideia do aniquilacionismo, ou seja, as almas dos pecadores serão aniquiladas após a morte. Tudo se acaba com o fim desta vida. Essa doutrina não se sustenta biblicamente falando. Ela é reducionista. O texto em questão está dizendo apenas que tanto humanos como animais passarão pela morte física. Mas há uma coisa que os animais não serão submetidos. Eles não terão de prestar contas de suas vidas a Deus. Nós teremos. Nós seremos julgados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Sabe quem mais concorda com isso na Bíblia? O próprio Salomão, autor deste livro Eclesiastes, no seu último capítulo, no seu último versículo, Eclesiastes 12:14, nos diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Portanto, Salomão não está dizendo que homens e animais são iguais. Ele está apenas asseverando ou declarando que ambos terão morte física. Mas o pós-morte é diferente para ambos. E isto resultará em vida eterna ou morte eterna. Vamos orar? Senhor, te damos graças pela alegria de poder estudar a Tua Palavra e pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo, Ele nos traga esclarecimento da Tua Palavra. Que a Tua graça seja sobre nós, Senhor, e possamos aprender. E aprendendo, ó Deus, possamos render nosso coração a Ti. Abençoa as nossas vidas, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Peço a você que compartilhe este vídeo. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva porque assim você poderá receber os vídeos que são postados segundas, quartas e sextas com esta temática. Temas mal compreendidos da Sagrada Escritura. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém.